Olá, terceiro ano! Bem-vindos à nossa aula de correção de exercícios na apostila número 5, aulas 35 e 36, reconhecer interdiscursos na proposta. A partir da página 239, iniciam-se os exercícios. O primeiro diz que identificar as relações interdiscursivas pode ser a chave para a apreensão da questão posta em debate e a garantia para o sucesso argumentativo do texto. Leia a proposta da redação que virá e responda as questões que seguem. A questão é da FUVEST e diz assim: relacione os textos e a imagem seguinte e escreva uma dissertação em prosa, discutindo as ideias neles contidas, tanto na imagem quanto nos textos que nós vamos ler. Exponda argumentos que sustentem o ponto de vista que você adotou. Então, nós temos uma obra de arte, Um Olho sobre Tela, que é a análise do contexto, a representação histórica da atriz Marilyn Monroe, que foi retratada por Andy Warhol, em estilo pop art, que vocês já devem ter estudado. E essa obra de arte, ela oferece elementos importantes para a análise do tema que vocês vão fazer a dissertação como um todo. Então, observe bem, nós temos uma única Marilyn Monroe? Não, nós temos várias, né? E nesse estilo pop art, que é um estilo bem diferenciado. Então, após vocês verem o texto 1, agora o texto 2. Em muitas pessoas, já é um descaramento dizerem eu. T.W. Adorno. Texto 3. Não há sempre sujeito ou sujeitos. Digamos que o sujeito é raro, tão raro quanto as verdades. A. Badiou. Texto 4. Todos são livres para dançar, para se divertir, do mesmo modo que, desde a neutralização histórica da religião, são livres para entrar em qualquer uma das inúmeras seitas. Mas a liberdade de escolha de ideologia, que reflete sempre a mesma coerção econômica, revela-se em todos os setores como a liberdade de escolher o que é sempre a mesma coisa. Então, após a leitura dos 4 textos, vamos à questão 1. Andy Warhol, pintor e cineasta norte-americano, foi um dos criadores e principal representante da pop art, ou art pop, movimento artístico que se referia a tudo que era produzido pela cultura em massa no hemisfério ocidental, especialmente aos produtos americanos. Trata-se de um movimento artístico surgido na década de 1950 na Inglaterra, mas que alcançou sua maturidade na década de 1960 em Nova York. E é ele quem assina a obra apresentada no texto 1 da coletânea Uma Homenagem à Atriz Marilyn Monroe, morta naquele ano, em 1962. Dessa mesma forma, com cores fortes extrapolando os contornos, o artista representou outras personalidades, como a atriz Elizabeth Taylor, o cantor Elvis Presley, o líder comunista chinês Mao Tse-tung, a bebida Coca-Cola, as sopas Campbell. Levando em conta essas informações e o contexto de produção dessa obra, como você interpretaria este quadro? Então, pessoal, a produção da imagem do rosto de uma celebridade representa um modelo de beleza. Reforça a ideia do que, quando feita assim em grandes quantidades, a desvalorização do que é individual. O culto às personalidades e aos produtos da indústria norte-americana representa um processo de produção em massa, como se ela tivesse muitas Marilyn Monroe, né? Como eu falei para vocês como uma dica no começo, de padronização do indivíduo, que cada vez mais vai perdendo o seu valor. Desvaloriza aquilo que é diferente, que é original, se tornando assim uma coisa em massa. Questão 2. Filósofo, sociólogo, psicólogo, músico e compositor, portanto, o renomado intelectual, o alemão Theodor Adorno, era um grande crítico dos meios de comunicação de massa. Segundo ele, responsáveis por moldar inconscientemente a mentalidade dos indivíduos, que se mantêm resignados diante do capitalismo, que é um sistema
implacável que desfigura a essência do ser. Com base nessa informação, explique o texto 2 da coletânea de textos. Então, no texto 2, ao dizer que quando ele diz que é um descaramento, muitas pessoas dizerem eu, ele coloca que a singularidade não é característica de alguns indivíduos mais, porque eles são moldados pelos meios de comunicação. As pessoas estão se desconfigurando, assumindo valores e posturas que são valorizadas pelo sistema capitalista. Então, ao invés de dizer eu, elas produzem valores de coletividade, os valores que eles, outros, impõem. Questão 3. Qual que é a relação que o filósofo Badiou, no texto 3, estabelece entre a verdade e o sujeito? O Badiou afirmou que o sujeito, entendido como uma personalidade própria e que não esteja sujeito a pressões do sistema, é raro, na mesma medida em que a verdade única e questionável é difícil de se estabelecer. Questão 4. No texto final da coletânea, quando Adorno afirma que todos são livres para dançar, para se divertir, são livres para entrar em qualquer uma das inúmeras seitas, mas ainda assim acabam escolhendo sempre as mesmas coisas. Há um aparente paradoxo. Como você explicaria esse fato? Não há de fato um paradoxo, uma vez que há uma oposição de valores. A liberdade a que se refere Adorno é ficcional. A liberdade para se divertir, para escolher a religião e a ideologia, não é uma conquista real. A coerção econômica a que ele se refere no último período do texto é um fator que delimita as escolhas que podem fazer os indivíduos, que pertencem a um grupo social e as ideologias que podem ter. 5. Considerando a análise dos textos da coletânea, qual que é o tema que emerge da relação entre eles? Então, eles todos têm o mesmo tema. Qual é? O tema proposto pela banca é a massificação do indivíduo. Nós daremos agora início à leitura dos textos teóricos e a TMTC. Não faremos a proposta de número 1 porque ela é idêntica ao exercício de número 1 desta aula, a mesma coisa. Então fica valendo só aquele. Texto teórico. As vozes no discurso, interdiscursividade e intertextualidade. Todo discurso é atravessado pela interdiscursividade. Podemos definir a interdiscursividade, genericamente, como o conjunto dessas vozes, pertencentes ou não ao mesmo gênero, com as quais um discurso em particular estabelece relação, de maneira implícita ou explícita, com o outro. Ao interagirem, identificamos um tema comum aos dois textos, ainda que a relação entre eles não pareça explícita e direta. É o que vemos no exemplo de uma propaganda de iogurte Danoninho, na década de 1980, que utilizava o seguinte slogan: Danoninho vale por um bifinho. A interdiscursividade é revelada muitas vezes por meio de expressões de sentido culturalmente construídos, que criam um valor simbólico. No slogan Vale por um bifinho, é o interdiscurso que permite a inferência do tipo: os bifes de carne têm um alto valor proteico e a proteína é necessária para o desenvolvimento da criança. Se um potinho do produto tem o mesmo valor proteico de um pedaço de bife, logo deve ser consumido, pois é nutritivo. Por meio desse raciocínio, o consumidor é levado a acreditar que está oferecendo a seu filho um produto que possui uma característica positiva para quem deseja levar uma vida saudável. Apenas relembrando, pessoal, nós estamos fazendo a leitura dos textos teóricos porque, mesmo que vocês já saibam o que é para fazer, porque já foi definido no exercício de número 1, a leitura dos textos, ela amplia o nosso repertório. Então, por isso, é sempre bom ler, cada vez mais.
O próximo texto diz: há outras maneiras dessas vozes se manifestarem. A relação que um texto estabelece com outro é chamada de intertextualidade. Na relação intertextual, a apropriação intencional, consciente de um discurso por outro discurso de um texto dentro de outro texto. Então, vocês vão ver que o Maurício de Souza ele faz uma reprodução do famoso quadro de Van Gogh, A Siesta, com a mesma cena, as mesmas pinceladas, os mesmos tons, né? O título semelhante, O Cochilo, mas com personagens próprios da onde? Do seu universo dos quadrinhos, reconstruindo a cena. 2. Agora vamos falar de cumplicidade e polêmica nas relações discursivas. Ao confrontarem-se visões de mundo, propõe-se um debate com as ideias do outro. Esse diálogo nem sempre é a reprodução de vozes concordantes. Grande parte das vezes elas são dissonantes. A sátira e a paródia desqualificam o discurso imitado com a intenção muitas vezes até de ridicularizá-lo. Crepúsculo levou milhares de adolescentes ao cinema para acompanhar uma história de amor entre humanos, vampiros e lobisomens. Já Molusco é uma sátira a esse sucesso de bilheteria em que personagens, estruturas e enredo foram mantidos para que o espectador consiga perceber a relação entre as obras. Para que a crítica se configure, no entanto, a inversão dos valores expostos na obra original. Aquela aura romântica, ingênua de Crepúsculo é desconstruída na paródia por meio de piadas maliciosas, infames e grosseiras. Então, pessoal, após vocês terem participado da aula, terem visto os conceitos de discurso, interdiscursividade, intertextualidade, vocês já sabem que o reconhecimento dos procedimentos interdiscursivos que estão relacionados ao pensamento, né, às ideologias, ele colabora para uma análise mais eficaz da coletânea de textos. Como as várias vozes do discurso se manifestam na construção textual. É o que eleva ao poder expressivo e argumentativo da redação de vocês. As relações interdiscursivas, mais do que aceitas, são bem-vindas no vestibular. A interdiscursividade, de fato, está presente em todo o exame. Na construção dos enunciados das questões de múltipla escolha, nas questões discursivas e na construção da coletânea de redação. Vocês vão perceber isso nos próximos pequenos textos que é uma proposta da FUVEST. Então, no texto 1 diz: voltemos à casinha. Não seria capaz de lá entrar hoje? Curioso leitor. Envelheceu, enegreceu, apodreceu e o proprietário deitou-a abaixo para substituí-la por outra, 3 vezes maior. Mas juro-te que muito menor que a primeira. O mundo era estreito para Alexandre. Um desvão de telhado é o infinito para as andorinhas. Texto 2. O Tejo é o mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia. No texto 3, vocês têm um quadro com um cachimbo e uma frase em francês. O quadro anterior é do pintor surrealista René Magritte, 1898 a 1967. A frase nele inscrita em francês significa: isso continua a ser um cachimbo. A partir da relação entre esse quadro e os textos 1 e 2, é possível afirmar que tudo é relativo e que a realidade é uma ilusão? Nessa prova, a FUVEST propôs a análise de um tema altamente complexo, de caráter filosófico. A verdade seria uma construção individual e, portanto, a realidade seria relativa, determinada pela maneira como o indivíduo a vê. A coletânea era formada por textos igualmente complexos, 2 textos literários, um de Machado de Assis, o outro de Fernando Pessoa e uma obra do pintor surrealista Magritte.
O primeiro deles, um texto de Memórias Póstumas de Brás Cubas, reforça a tese da relatividade conceitual da subjetividade acima da objetividade. Na nova casa, apesar de espacialmente maior, é menor do que a primeira, já que esta concentra em si as memórias, as lembranças do enunciador, o que está ausente naquela. Nota-se ainda nesse trecho a comparação feita com a relação que o indivíduo tem com o objeto, passando por sua concepção de vida, por seus desejos de realização, por aquilo que entende por limites. Alexandre o Grande, referência interdiscursiva do universo histórico, não aceitava as limitações impostas pela fronteira do mundo, queria conquistar mais e mais. E as andorinhas precisam apenas do desvão do telhado para se sentir abrigadas e completas. O mesmo pode ser dito a respeito do texto 2, um trecho destacado do poema de Pessoa. Ainda que o tejo, do ponto de vista geográfico objetivo, seja uma referência para os lusitanos, a relação emotiva e pertencimento do rio da aldeia leva a um alargamento da importância do rio na vida do enunciador. Na obra de Magritte, por meio de sincretismo, promove-se um choque entre o verbal e o não verbal, uma vez que aquele nega a validade deste. Ainda que o enunciatário veja um cachimbo, estamos diante de uma representação da realidade, não da realidade em si. Um tema bastante complexo, não é mesmo? Que exigiu um grande esforço interpretativo dos candidatos. Para realizar esse importante assunto, vale ressaltar que o reconhecimento das relações interdiscursivas depende diretamente do universo discursivo do leitor. Quanto maior o repertório de leituras, como eu falei para vocês, e a cultura do indivíduo, maior será a capacidade de identificar e compreender o que? As vozes que compõem determinada produção textual. Muito obrigada pela participação. Encerramos a nossa aula de correção de exercícios por aqui. Nos vemos em nossa próxima videoaula. Um beijão para vocês e até!